Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8, vai nos dizer o seguinte: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto ao Senhor. E agora eu vou convidar você a ir lá para a 2 Crônicas, aí pertinho. A gente vai falar aqui rapidinho. 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1, vai nos dizer o seguinte: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Vamos lá, nós vamos falar aqui sobre dois personagens. Quem são esses personagens? Saul e Josafá. Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria de levar você à reflexão é sobre a história de Saul. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, vai falar que antes desse episódio acontecer, antes do período de 7 dias chegar, Saul ele enfrentou uma guerra contra os filisteus e ele saiu vitorioso dessa guerra. E no final daquela guerra, a ordem que Samuel deu para Saul foi o seguinte: falou assim: Saul, quando você finalizar a guerra, um período de 7 dias você vai me aguardar aqui nesse lugar. E quando eu chegar nesse período de 7 dias, a gente vai conversar e eu vou dizer para você o que o Senhor quer que você faça daqui por diante. Só que Saul ele foi esperando ali o primeiro dia, o povo também esperou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, e chegou no 7º dia. E Samuel, o profeta do Senhor, ele não apareceu. E então o povo ele começou a se espalhar, o povo começou a ir embora, o exército também começou a ir embora, o exército de Israel. E com isso, conforme foi se passando os dias também, esse período de 7 dias, o outro exército filisteu, que estava se acampado ali daquelas regiões, ia se acumulando, ia se achegando. E com isso, Saul foi tomado por grande medo. Saul ele ficou aterrorizado com o que ele estava vendo diante dos seus olhos. Ele pensou: bom, creio eu que essa será a próxima guerra que eu terei que fazer, mas eu preciso de ajuda do Senhor, eu preciso de auxílio do Senhor. E então, o texto vai nos dizer que Saul, para tentar conter o medo do povo, para tentar conter o seu exército, ele pede para que uma das pessoas trouxesse um novilho e então fosse feito um sacrifício ao Senhor. Porque Saul pensou que daquela forma, ele oferecendo um sacrifício, ele poderia alcançar o favor de Deus e também receber a resposta de Deus. Mas não é muito bem isso que acontece. Quando Saul ele estava ali oferecendo sacrifício ao Senhor, Samuel então chega. Eu tenho certeza que Saul, ele olhou para Samuel, igual uma criança quando ela mexe onde não deve, e você olha para a cara dela e fala assim: eu te peguei no flagra. Eu tenho certeza que foi igualzinho. E creio que Saul ficou olhando para a cara de Samuel, tipo assim: então, tu não veio, né, cara? E eu tive que resolver as coisas do meu jeito. Mas o texto vai dizer que Samuel vai falar para Saul o seguinte: Saul, o Senhor não esperava com que você oferecesse sacrifícios. Esse não foi o desejo do Senhor. O que Deus não pediu de você não foi uma oferta, não foi um novilho queimado. O que Ele estava pedindo de você era um teste de obediência. E agora, sabendo que você falhou nesse teste e que você também levou um povo, levou também um exército a falhar nesse teste de desobediência, agora o seu reino já não mais existirá. Isso está escrito aí no capítulo 13 do livro de 1 Samuel. O seu reino não mais existirá e já também o Espírito do Senhor também não está mais com você. E qual é a primeira lição que nós podemos tirar dessa parte da história? Quando eu e você, nós estamos diante de guerras na nossa vida, sejam elas espirituais, sejam elas guerras emocionais, sejam até mesmo guerras pessoais, a gente tem que estar muito das armas certas, principalmente nas guerras espirituais. Porque por muitas das vezes, Satanás ele vai fazer com que sejamos amedrontados pelo medo, fazendo com que a gente ofereça sacrifícios ao Senhor
ofereça ao Senhor sacrifício de tolo, achando que assim poderemos alcançar o favor do Senhor. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento em que a gente tenta oferecer um sacrifício de tolo ao Senhor, automaticamente o nosso coração se enche de orgulho e de vaidade, achando que aquele meio ali é o necessário então para alcançarmos o favor de Deus e assim vencermos as guerras da nossa vida, mas na verdade não é. Não é assim que as coisas funcionam. Se nós quisermos vencer as guerras e as batalhas da nossa vida, nós precisamos ter uma coisa principal, que é a obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele pedir para nos fazer, não tentar lutar a guerra do nosso jeito, não tentar fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E quando eu trago essas lições da vida de Saul para a minha vida pessoal e para o meu dia a dia, a realidade é que todos nós, todos os dias a gente enfrenta uma guerra. E a pior guerra que existe é aquela guerra que ninguém vê. Sabe que guerra é essa? É a guerra que acontece aqui. Todo dia você enfrenta uma guerra que acontece aqui dentro. Todo dia vem uma vozinha falando no teu ouvidinho, querido adolescente, querido jovem, querido irmão da igreja, dizendo o seguinte: não ora hoje não. Não lê a Bíblia não. Tu consegue se virar sozinho, tua vida espiritual tá boa, não precisa ir para a igreja não. Tá tranquilo. Continua assim. Vai. A gente tá conseguindo lidar bem com essas guerras de dia a dia. É só mais uma fase. Não precisa orar, não tem nada a ver. Entendeu? E aí, com isso, sem você perceber, tu já começa a largar o estudo da Bíblia, já começa a largar a vida de oração. Igreja, para você já não se tornar algo mais relevante, tu começa então a colocar a tua espiritualidade no banco. E aí o processo disso é automaticamente você ir se esfriando na fé e você fortalecendo o velho homem, que um dia você tentou matar quando você entregou tua vida para Jesus. E aí você vai vivendo dessa forma. Você vai vivendo, correndo ali atrás dos seus afazeres, colocando ali várias coisas ali como prioridade, se cercando pelo medo, se alimentando do medo. Você também vai alimentando o medo. E automaticamente você vai deixando de buscar a face do Senhor. E é quando por muitas das vezes, mesmo na sua fé fria, você vem para a igreja e você não consegue receber a palavra. Por quê? Porque em casa você também não busca. Muitas das vezes chega aqui no momento de oração e fala: poxa, mas às vezes de joelho vai estar puxado. A Bíblia, a gente podia só ficar aqui louvando, cantando, mas não vai ser isso que vai fortalecer a fé. E é onde muitas das vezes você entra e sai da mesma maneira. Nada muda. Porque você ainda está tentando oferecer sacrifício de todo. Não é isso que Deus está pedindo de você. Deus ele pede de você uma vida de obediência. E quando nós agora vamos para o segundo personagem, nós vemos então, na vida de Josafá, algo que eu tenho certeza que se Saul ele tivesse vivido isso, provavelmente ele teria sido um ótimo exemplo de rei e de liderança espiritual no reinado de Israel. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, a partir do verso 3, vai nos dizer o seguinte: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. Eu vou frisar duas coisas aqui com vocês. Vou frisar algumas coisas aqui com vocês. Eram dois reis, debaixo da mesma unção, do mesmo propósito e da mesma guerra. Beleza? Vou até falar isso para vocês repetirem juntamente comigo. Tá? No 3. 1, 2, 3. Dois reis, o mesmo propósito, a mesma unção e a mesma guerra. Só que qual é a diferença entre Josafá e Saul? Josafá ele sabia que por mais que o exército que estava chegando ali na região de Engedim, e aquele exército era grande, numeroso e forte, mas ele sabia que aquela guerra não poderia vencer sozinho. E por mais que ele foi tomado de medo, o mesmo medo também que tomou Saul, mas ele se propôs a fazer algo diferente. Ele se propôs em buscar a face do Senhor. E por muitas das vezes, a gente não é capaz de vencer as nossas guerras espirituais porque a gente não se propõe em buscar a face do Senhor. Por muitas das vezes, você, querido adolescente, na tua escola, você não consegue se posicionar como um cristão porque você não se propõe em buscar a face do Senhor. A verdade é essa. Por muitas das vezes, você, querido adulto, no teu trabalho, você não consegue se posicionar como um cristão em dizer que você é um adventista do sétimo dia e que você é servo do Senhor Jesus Cristo.
propõe em buscar a face do Senhor. A verdade é essa. E a consequência de quando eu e você, a gente se propõe em buscar a face do Senhor, não só a gente busca a face do Senhor, mas também todo um povo também se propõe. Toda uma galera se junta e vê, aquela pessoa ali não está se movendo de maneira natural, sim de maneira sobrenatural. E isso que faz ela se mover, não é um Espírito comum, é o Espírito Santo. Quando eu e você, a gente se propõe em buscar a face do Senhor, as pessoas também se propõem em buscar a face do Senhor. Quando nós, como liderança da igreja, a gente se propõe em buscar a face do Senhor, nós como pais, adolescentes, jovens, crianças e adultos, quando toda a igreja se propõe, obrigado, Gabi, quando toda a igreja se propõe em buscar a face do Senhor, automaticamente o Senhor também derrama as suas bênçãos. Amém. Irmãos, a história de Josafá é uma história linda, que ela vai nos contar que quando Josafá ele se propõe em buscar a face do Senhor, ele não só apenas se propôs, mas também toda a região de Judá, toda a cidade de Judá se propôs em orar e oferecer um jejum ao Senhor. Amém. Eu estava pensando que por muitas das vezes a gente no início do ano, a gente quando tem ali o programa dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para muitos isso pode parecer um martírio. Mas quando a gente entende o real propósito do jejum, e a gente entende que o jejum é uma das maneiras, uma das armas para a gente vencer a guerra contra o mal, a gente então começa a parar de tratar isso como um martírio, então a gente começa a tratar isso como algo divino, como um privilégio que nós, como criaturas e adoradores, podemos oferecer ao Senhor. Amém. E quando o povo então todo se juntou ali em orar, para também jejuar, Deus então ele se manifestou. E por mais que foram se passando dias e o povo foi, creio eu que estava ali com um pouco de medo, porque conforme eram se passando os dias, o exército ia chegando, o exército dos Amonitas, dos filhos de Moabe, ia se chegando, e era um exército numeroso, um exército que eu posso dizer como se fosse a areia da praia. Mas isso não impediu com que o povo continuasse a jejuar e a buscar. E em determinado momento, isso está escrito aí no verso 20, eu acho lindo essa declaração, que no final daquele período de jejum e oração, Josafá, aquele rei, aquele líder espiritual, tão usado pelo Senhor, tão cheio do Espírito Santo, ele reúne todo o exército de Israel, todo o exército de Judá, e ele se levanta no meio da congregação. Isso está escrito aqui no verso 20, 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. Verso 20 mesmo. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, amém? Amém. Vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus. Às vezes você está se perguntando qual é o resultado da sua guerra que você está vivendo. O que mais você precisa fazer para você vencer essa guerra? E talvez você já tentou vencer essa guerra pelos seus próprios esforços. Talvez você já tentou vencer essa guerra pelas suas próprias armas. Mas a realidade é que até agora você não teve sucesso. E se até agora você não teve sucesso em vencer essa guerra, é porque você está esquecendo de fazer uma coisa principal, que é fazer o que está escrito aqui no verso 20. Crê no Senhor. Crê no Senhor que você vai estar seguro. E que por mais que essa guerra possa parecer aos seus olhos impossível de vencer, mas quando você crê que Deus está contigo nessa guerra, meu irmão, a chance de você ser vitorioso é 110%. Não tem como. A partir do momento que você chama o Senhor Jesus para caminhar do teu lado, lutar essa guerra contigo, falar: Jesus, vamos embora, tá comigo, vamos para cima. Meu irmão, é certo que tu vai vencer. Amém. É certo. Glória a Deus. Uma coisa que a gente, como cristão, a gente sabe que nesse mundo a gente passa por isso todo dia. Às vezes a guerra que tu enfrenta, cara, é lá no teu trabalho, que por muitas das vezes as pessoas fazem chacota por você ser um adventista do sétimo dia. Às vezes, bravador, a guerra que tu enfrenta lá na tua escola é porque por muitas das vezes você usa o lenço amarelo e você decidiu andar na contramão do mundo. Tudo isso é uma guerra. Todo dia a gente
gente enfrenta uma guerra também contra a nossa procrastinação, contra a preguiça. Todo dia a gente enfrenta uma guerra diferente. É guerra atrás de guerra. Mas a partir do momento em que eu e você, nós cremos no Senhor, nós podemos ter certeza que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. E não sou eu que digo isso, é a própria palavra que te entrega isso nessa noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido jovem, meu querido adolescente, que ao você travar as guerras da tua vida, travar tuas guerras emocionais, tuas guerras pessoais, você possa se propor em buscar a face do Senhor. Amém. Busque a face do Senhor. Não tem outra maneira de você vencer a tua guerra sem buscar a face do Senhor. Amém. Quando eu era diretor do Clube Guaranis, eu posso dizer que uma das maiores guerras que eu travei foi levar o clube para o Campuri do Ele Vem. Porque realmente parecia uma realidade impossível. O Clube Guarani nunca tinha ido para um Campuri de União. E eu lembro que, na época, eu estava tentando ir para o Campuri pelos meus próprios esforços, pelos meus próprios meios. E a gente, como líder, a gente erra. Tá? Mas que a gente é líder, que a gente é perfeito, que a gente não é não. A gente acha que a gente vai conseguir fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. E não é assim que funciona. E aí foi quando